Olá pessoal, vamos então para a resolução das questões de física do vestibular da URGS 2018. Uma prova que iniciou por uma questão de cinemática, uma questão de lançamento horizontal, movimento em duas dimensões, super clássica. Ele está afirmando que está ocorrendo ali o lançamento de uma bolinha 2, um lançamento horizontal, ao passo que a bolinha 1 vai cair. Na realidade, o movimento é dito em duas dimensões para a bolinha 2, porque a bolinha 1 só tem um movimento em y, seu MRUV de queda. Já a bolinha 2, ela além de avançar em MRU, ela desce em MRUV, desce em queda livre. E lembra do que a gente sempre fala, em movimentos em duas dimensões, o tempo é sempre regulado pela vertical. Então, se ele questionasse o tempo de queda das duas, esse tempo seria o mesmo. Porque existe aqui um pega-ratão. Qual é o pega-ratão que está presente aqui? O pega-ratão que está presente é o fato das massas serem diferentes. Então o aluno pode pensar, puxa vida, mais pesada vai ter um movimento diferente. Não, se é no vácuo, a aceleração a qual as duas estão submetidas é a mesma, é a gravidade. Mas a pergunta que ele te faz é justamente do gráfico posição-tempo. Então eu sei que elas gastam o mesmo tempo para cair, porque a velocidade inicial vertical das duas é zero e estão sob a ação da mesma aceleração vertical de queda, que é a gravidade. Sendo o MRUV, o gráfico posição-tempo tem que ser um ramo de parábola. O vértice, no início, indica a velocidade inicial nula dos dois movimentos, ao passo em que a descida, se você tangenciar as parábolas, você vai ver que é um ângulo maior do que 90, é uma velocidade negativa, ela é para baixo, e, insisto, uma parábola, porque a posição com o tempo no MRUV caracteriza-se de maneira, relaciona-se de maneira quadrática. É letra A de Alemanha na questão de número 1. Questão de número 2, uma questão bastante interessante, apesar de ser uma questão de MRU, uma questão bem feita, porque envolve velocidade relativa junto. E ele diz que numa esteira é muito comum em aeroportos isso existir. Quando você tem grandes percursos para percorrer, existem esteiras rolantes horizontais que permitem que a pessoa pare sobre ela e consiga se deslocar sem o esforço. Mas é muito comum nessas esteiras você ver alguém caminhando sobre ela, no mesmo sentido do seu movimento. O resultado disso, o movimento dele será mais rápido, tanto se ele caminhasse sozinho, quanto se ele estivesse parado sobre a esteira. A questão diz que 48 metros foram percorridos por uma pessoa sobre uma esteira que tem 1 metro por segundo em 30 segundos. Então, se eu entrar com a minha ferramenta de MRU, deslocamento, velocidade vezes tempo, 48 por 30 me dá um tempo de movimento de 1,6 segundos. Velocidade relativa, a pessoa e a esteira andam para o mesmo lado, então eu vou somar o valor daquelas velocidades para ter uma resultante. E nesse caso, 1 mais V é igual a 1,6. Eu tenho 0,6 metros por segundo na velocidade da pessoa, que com a resultante da esteira de 1 metro por segundo, reitero, é aquele 1,6, a pessoa, a 0,6 é letra E de Equador. Questão de número 3 é uma figura bem clássica, né, de uma fonte que outras provas de física também já buscaram essa imagem, que é uma imagem de um cabo de guerra. Né? Você tem o time A puxando para a esquerda com 780 e o time B puxando para a direita com 720. Ele vai te dar o peso, ou melhor, a massa dos dois times, 300 kg, e vai perguntar o seguinte, olha, eu sei que essa corda vai romper com que força? Olha, eu tenho 780 para um lado, 720 para o outro, eu tenho uma resultante de 60 newtons para o lado do time A. Então ela rompe com o time A fazendo mais força, né? Uma força de rompimento de 60 newtons para a esquerda. E para achar a aceleração de cada time, no momento que a corda romper, a resultante é a própria força que nós temos ali sobre cada um deles, né? O 780 e o 720. Divididos pelas suas massas, me leva às acelerações dos dois times. Uma questão clássica de leis de Newton na alternativa B de Bélgica. Questão de número 4, uma questão que fala de eclipse. A gente sempre insiste muito com os alunos
para lerem sobre eclipse. Nosso livro mesmo tem um vasto material sobre eclipse lunar, solar. A gente teve até recentemente um grande eclipse acontecendo. Vamos às assertivas. A primeira está dizendo que para acontecer um eclipse lunar, a Lua deve estar na fase cheia. O eclipse lunar ele vai acontecer quando a Terra estiver entre o Sol e a Lua. E realmente você vai ver a Lua na posição da sua fase cheia, está verdadeira. A segunda, quando ocorre um eclipse solar, a gente colocou ali as duas imagens para ficar super didático para ti, a Terra está entre o Sol e a Lua. O eclipse solar vai acontecer quando nós tivermos a Lua posicionada entre o Sol e a Terra, né? Então, está errada a segunda. E a terceira, que você pode até trazer informações da geografia para acertar. Ele está dizendo que da Terra se vê sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo, no mesmo tempo em que ela gira em torno da Terra. Sim, existe essa sincronia entre os dois movimentos, que é o que faz com que você, na Terra, veja sempre a mesma face da Lua voltada para a sua visão. As questões de número 5 e 6 se referem a uma montagem colocada onde duas massas iguais estão nas extremidades opostas de uma haste de comprimento L. E essa haste está presa num ponto P, a 1/3 de L da massa 1, como se um pequeno prego tivesse sido colocado na haste e ela pudesse girar em torno desse prego. Ficou visível? É muito importante que tu visualize, que tu enxergue o que nós estamos te falando, porque muitos alunos não conseguiram fazer tanto a 5 quanto a 6 por não conseguir enxergar o que a questão está propondo. Então a hastezinha, duas massinhas iguais fixas nas extremidades e um pontinho a 1/3 de L da massinha número 1 em torno do qual ela vai girar. A primeira pergunta é a relação entre as velocidades tangenciais e as centrípetas que atuam nas duas bolinhas. Bem formulista, bem direto, relativamente tranquilo. Vamos dar uma olhada? Como elas giram em torno da mesma haste, eu sei que as velocidades angulares são iguais, ou seja, os raios das bolinhas 1 e 2 varrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Como eu sei que essa angular é tangencial por raio, eu vou pegar o raio da 1, que é L sobre 3, e o raio da 2, que é 2L sobre 3. Alex, como é que tu sabe que é 2L sobre 3? Porque a barra inteira tem um comprimento L, e de P até a primeira massa eu tenho L sobre 3. Então de P a segunda massa é 2L sobre 3. Isso me leva já à primeira razão como sendo um meio. A segunda razão vai pela força centrípeta. A força centrípeta, a F2 sobre a F1, olha, massa, velocidade ao quadrado pelo raio. As massas são iguais e são anuladas. A gente vai substituir o raio da 1 por L sobre 3 e o raio da 2 por 2L sobre 3. E a relação das velocidades tangenciais nós temos ali da primeira pergunta. A gente sabe que a relação obtida foi de 1/2. A gente sabe que a velocidade da 2 é o dobro da 1. Então, quando a gente fizer a substituição, dá um pouquinho de trabalho matemático, mas não te esquece que na prova a gente sempre tem que ir bem devagarinho quando rola esse trabalho matemático. Tu consegue chegar nessa relação de centrípeta, que também dá 1/2. A questão é formulista, mas ela trabalha com variável, então vai com calma, vai com tranquilidade para não te embananar com a matemática. A questão de número 6 é o mesmo enunciado da questão 5, aquela que deu o trabalhinho matemático agora há pouco. Aqui o trabalho é mais físico. Às vezes o aluno não tem no colégio, não tem até no cursinho, cálculo de centro de massa. Isso pode atrapalhar um pouco o candidato. Se ele conhece isso, ele resolve com certa tranquilidade. O importante é que ele manda tu desprezar a massa da barra, porque se a massa da barra existisse, nós teríamos 3 massas, as duas bolinhas e a barra. Mas não, se a massa da barra é desprezada, a gente tem 2 massas, a massa da bola 1 e a massa da bola 2. Vamos ver que o centro de massa, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e no caso da questão nós temos apenas o X, é uma média ponderada. A gente tem que escolher um 0, e ali eu escolhi como 0 a posição onde a bolinha 1 está em cima. Então o que eu tenho? A soma dos produtos da massa e da posição em X
dividido pela soma das massas. Vamos lá? Primeira massinha M está na posição 0, mais segunda massinha M, ela está a L de distância da posição 0. M mais M, 2M. Ou seja, em relação a 0, o centro de massa está exatamente na metade da barra. E o cara não precisava nem saber tanto cálculo de centro de massa, gente, porque o desenho é simétrico. Então é lógico que o centro de massa vai estar onde? Exatamente no centro geométrico da figura. Então ali o detalhe é ver que eu tenho L sobre 2 do centro de massa até a bolinha 1 e L sobre 3 do ponto P até a bolinha 1. Consequentemente, meio menos 1/3 é L sobre 6, que vai na alternativa D de Dinamarca. É uma boa questão envolvendo centro de massa, momento linear. A questão de número 7 é uma questão que a gente considera para um aluno minimamente preparado, bem acessível. Afinal de contas, ele está nos pedindo o trabalho da força-peso, que é o trabalho de uma força conservativa. Aquele trabalho que não vai depender do caminho, que não vai depender da distância, que vai depender do deslocamento. No caso do peso, da altura entre um nível inicial e o nível final. O que pode mudar é o peso subir, e aí eu tenho peso para baixo indo para cima, é cosseno de 180, vai dar um trabalho negativo, ou o peso descendo, cosseno de 0, um trabalho positivo. Mas o que ele está fazendo é super tranquilo, é comparando o trabalho do peso nos 3 caminhos. E aí, meus amigos, é o mesmo peso descendo da mesma altura, e são 3 trabalhos absolutamente iguais na alternativa C de Croácia. Questão de número 8, ela assustou alguns candidatos. O candidato está acostumado a trabalhar com bolinha caindo em conservação de energia, quando muito uma molinha envolvendo energia elástica. E ele resolveu trabalhar uma situação mais prática envolvendo um arco e flecha. Gente, a situação é bem tranquila. Quando tu deforma o arco e deixa a flecha parada, tu tem uma deformação do arco armazenando uma energia potencial elástica no teu sistema. Quando a flecha sair do arco e o elástico não estiver mais deformado, ela será dotada só de velocidade, ela terá transformado toda aquela energia elástica em energia cinética. Então, se eu quero a velocidade com que a flecha vai sair do arco, eu preciso igualar a elástica com a cinética, porque ele propõe um sistema sem atrito, um sistema conservativo. Claro que esses dois dos denominadores são anulados, mas para eu encontrar a velocidade, eu teria a falta da minha constante elástica. Por isso que ele disse que quando tu faz 200 newtons de força, o elástico do arco desloca 0,5 metros, porque no Fkx eu acho a constante de elasticidade de 400 newtons por metro. E com ela e a deformação e mais a massa da flecha, eu chego ali numa velocidade, tirando a raizinha da velocidade, de 50 metros por segundo, na alternativa C de Croácia, novamente. Questão de número 9, a URG sempre tem ali pela 9, mais ou menos, uma questão de momento linear, de impulso, de choque, de colisão. E aí ele optou por uma questão de assertivas, está bem acessível. Em qualquer processo de colisão entre dois objetos, a energia cinética total e a quantidade de movimento linear total vão se conservar. Um sim, outro não. Como a colisão é uma força interna, a quantidade de movimento linear do sistema sempre se conserva. Já a energia cinética irá se conservar só se eu tiver uma colisão elástica. Se ela for inelástica, a conservação não vai acontecer. Por isso que a primeira está falsa. Segunda, se o objeto tem quantidade de movimento linear, então ele vai ter energia mecânica, com certeza, na forma de cinética. Porque para ter quantidade de movimento, a massa tem que andar. Esse momento linear, essa quantidade de movimento linear é o produto mv. Então, tendo uma velocidade, a massa também é dotada de uma energia cinética. Está correta a 2. E vamos a 3. Entre dois objetos de massas diferentes, o de menor massa jamais terá uma quantidade de movimento linear maior do que o outro objeto. Gente, absurdo. A gente acabou de ver que o momento linear é o produto mv.
Basta eu ter uma compensação por velocidades, que isso já não é verdade. Então, nesse caso, a gente só tem uma correta, que é a assertiva 2, B de Bélgica. Bom, a questão de número 10, para quem já tem no empuxo, no Arquimedes, aquela matéria que quando ele vê na prova, ele tem calafrios, vendo a mola, vendo o líquido e vendo os números das alternativas, ele olha para a porta e tem vontade de correr, né, pessoal? Calma, tranquilidade. O que eu sempre falo para os meus alunos? Qualquer questão de empuxo é antes uma questão de leis de Newton. Na maioria das vezes, o objeto apresentado vai estar parado, boiando no fundo, preso em algum corpo, como uma mola dentro do líquido. Raramente ele vai estar acelerado. Se tiver, resultante é massa vezes aceleração. Mas quase sempre, reitero, ele está parado. E se ele está parado, qual é a primeira coisa que eu tenho que raciocinar? Que a força resultante sobre ele é zero. Agora, eu desenho as forças. Ora bolas, esse cubo está na Terra, ele tem um peso que é uma força vertical para o centro do planeta, que, aliás, segundo o texto, mede 16 newtons. Ele puxa a mola para baixo, a mola puxa ele para cima, tem uma força de tensão, uma elástica, ali presente para cima. E também tem um empuxo, que é a força que o líquido exerce sobre ele por ele ter deslocado o líquido. Como ele tem 16 para baixo e 14 para cima, o que está faltando para a resultante da zero? Um empuxo de 2 para cima. A pergunta dele é o volume de líquido deslocado, que é o próprio volume do objeto, ele está totalmente imerso, e a densidade do objeto. Olha, com o empuxo de 2 newtons e a densidade da água e a gravidade valendo 10, a gente sabe tranquilamente o volume de líquido deslocado, que é o volume do objeto. É o 2×10⁴. Para achar a densidade do objeto, a gente divide a massa do objeto, que é 1,6 kg, afinal de contas o peso real dele lá é 16 newtons, pelo seu volume, nos levando a densidade, que dá a letra B de Bélgica. Uma boa questão, embora alguns alunos que não curtam o empuxo certamente não gostaram. Agora nós entramos na termologia, uma parte de termologia da URGS que eu até achei bem acessível em relação à própria URGS. Um exemplo disso é essa questão de dilatação. Ele simplesmente te deu um gráfico de ΔL em função de ΔT, trazendo no texto um comprimento inicial de 1 metro e cobrando coeficiente de dilatação. A única dificuldade que o candidato tem é se dar conta de que a dilatação está em milímetro e o L0 está em metro. Não esquecer que nessa equação os dois devem ter a mesma unidade. Então a minha opção for trabalhar ali numa variação de temperatura de 40 graus Celsius, uma dilatação de 0,8 milímetros, e aí o meu L0 teve que entrar como 1000 milímetros, tá? Esse é um detalhe importante. Isolando o meu coeficiente, eu chego lá na alternativa D de Dinamarca com 20 vezes 10 a menos 6, bem tranquila a questão de número 11. A questão 12 é uma questão de calorimetria, também reitero, comparada com a própria URGS, uma questão relativamente tranquila. Aliás, eu julgo a parte de termologia da prova uma das responsáveis pela pequena subida aí de média e a queda de pontuação que a prova de física teve, que não é bom para cursos concorridos, tá? Ele simplesmente me disse o seguinte: eu tenho 56.100 calorias. Eu quero aquecer um gelo de menos 10 até 0, derreter este gelo, e eu quero saber, com esse calor, a que temperatura eu consigo levar a água que derreteu. Gente, bem simples, é uma soma. Os 56 e 100 vão esquentar o gelo, derreter o gelo e esquentar a água. As unidades estão todas coerentes, né? Ele trabalhou com joule e grama, bem tranquilo. Estou trabalhando também com 100 gramas. Fiz primeiro um MC ΔT do gelo, depois um ml para derreter esse gelo, e o MC ΔT da água, partindo de 0 e chegando na temperatura final que eu busco, que é de 50 graus Celsius. Então, questão 12 também, nível médio, super tranquila, bem acessível. A questão de número 13 poderia e até deveria ser uma questão do Enem, porque ela é muito mais proposta de 100 fórmulas de interpretação do Enem do que da própria URGS.
Essa questão aqui da URGS é uma questão muito mais Enem do que a maioria das questões Enem, vamos dizer assim. Ele te deu ali a velocidade que eu vou atingir em correntes de vento sobre o oceano. E essa velocidade, ela está feita a partir de uma série de princípios, ele te dá todo um texto, toda uma formatação muito perfeita. Mas, em suma, essa velocidade máxima é uma relação que existe entre a raiz quadrada de temperaturas no oceano, do ar junto ao oceano, e de temperatura na atmosfera. E ainda com um fator que corresponde a uma taxa de transferência de calor entre o oceano e a atmosfera, que é aquele E. E ele pergunta quais processos vão contribuir para o aumento da velocidade máxima do vento no furacão. Basta a gente analisar uma por uma. 1. Diminuição da temperatura na superfície do oceano. Olha, se eu diminuir a temperatura na superfície do oceano lá em cima, eu vou estar diminuindo o meu numerador e mantendo o meu denominador. A minha razão vai diminuir. E isso vai diminuir a minha velocidade, ao invés de aumentar. Então a primeira não está legal. Segundo, aumentar a diferença de temperatura entre a superfície do oceano e o topo da nuvem. Pô, aí tá legal. Porque se eu aumento aquela diferença de temperatura, a minha divisão cresce. Eu tenho uma raiz cada vez maior e, consequentemente, a velocidade vai crescer no vento do furacão. E a terceira, diminuir a taxa de transferência de calor. Lógico que não, né, gente? Ela está ali no numerador, está multiplicando. Se eu vou diminuir o elemento da minha raiz, o valor dessa raiz, logicamente, é cada vez menor. Então está correta a 2, é B de Bélgica. E a questão de número 14 reitera aquilo que eu te falei. A termologia, em relação à própria URGS, foi mais acessível do que em outros anos. Aqui, uma questão falando de balões que vão subir na atmosfera, a única dificuldade, o único desafio imposto é que ele trabalha em graus Celsius, eu vou ter que converter para Kelvin para entrar na minha equação geral dos gases. Mas ele me diz que eu parto de uma pressão atmosférica de 1 atm embaixo, que eu chego lá em cima a 0,05 atm, que eu tenho 300 Kelvin, ou seja, 27 graus Celsius aqui na superfície da Terra, e que lá em cima eu chego a menos 23 Celsius, são 250 Kelvin. Ele pede a relação entre o volume final V2 e o inicial V1. A gente vai fazer todo o trabalho matemático e chegar em 167 na letra D de Dinamarca. Gente, a questão 15 já abre a parte de eletricidade da prova, também numa questão de eletrostática básica. Ele diz que vocês têm um corpo negativo que é aproximado de uma esfera condutora neutra. Duas informações importantes, ela é condutora, tem elétrons livres, possibilita movimento de carga e está neutra, igualdade em número de elétrons e prótons. E ele faz duas propostas, deixa uma lacuna a ser preenchida em cada uma. Se você aproximar o corpo negativo da esfera condutora neutra e aterrar, olha, aquela carga negativa vai empurrar elétrons pelo fio terra e aquele corpo induzido vai estar positivo. Na primeira lacuna, o pega-ratão. A gente primeiro vai afastar o corpo negativo e depois vai cortar o fio. Quem é que mantinha os elétrons livres que desceram? O corpo negativo. Se tu levar ele embora, todos os elétrons que desceram sobem de novo e a bola fica neutra de novo. Tem ali na A, tem ali na B. Agora, na segunda frase, ele faz o contrário. Ele primeiro corta o fio e depois leva a bola negativa embora. Aí fechou todas. Porque se eu corto o fio primeiro, eu rompo aquele caminho de subida de volta dos elétrons. E aí quando eu levar a bolinha negativa embora, aquela bolinha lá que estava neutra ficou com elétrons em falta e já está positiva na alternativa A de Alemanha. Dando sequência à parte de eletricidade dessa prova de 2018, a URGS vem com uma questão de geradores, que há um bom tempo não aparecia. Ele cita um gerador, uma bateria, com uma eletromotriz, ou seja, uma tensão total de 15 volts e uma resistência interna de 5 ohms. Ela é ligada a uma série de uma lâmpada e um resistor. E o circuito em série, então todos os elementos são percorridos pela mesma corrente,
que segundo o texto tem uma intensidade de 0,2 amperes. Isso me permite descobrir qual é a voltagem que eu aplico no circuito, porque eu tenho 15 de tensão total produzida e um RI, uma queda interna de tensão de 1 volt. Então estou aplicando no resistor e na lâmpada 14. Segundo o texto, a lâmpada pega 4 volts. Isso me deixa um restante de 10 volts para o resistor. Como ele pede a resistência do resistor e da lâmpada, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a voltagem aplicada em cada um, 4 na lâmpada e 10 no resistor, e o 0,2 ampere de corrente em cada um, nos levando a resistências ali na letra B de Bélgica, de 20 ohms e de 50 ohms. Avançando mais ainda na parte de elétrica, a gente chega na questão 17, uma questão que não é a pior de magnetismo. Tem uma questão de lei de Lenz que muita gente achou mais trabalhosa que vem a seguir. Essa 17, ele está lançando uma partícula negativa e é super importante que tu marque aí que ela é negativa. Porque independente de tu usar a regra da mão esquerda ou usar a regra do tapa com a mão direita, tu vai precisar relevar o sinal negativo. Na esquerda ela vai ser uma força contrária ao polegar e na direita vai ser um tapa com a face da mão. Então, na figura 1, tu vai ter a velocidade entrando para a direita e a face da tua mão fazendo uma força para baixo. Isso vai indicar que o teu campo magnético ele entra na página. Agora tu vai na figura 2, tu vai fazer o teu polegar para baixo e tu vai ser empurrado para a direita. Bom, mas como é que eu vou conseguir fazer isso ali acontecer? Eu vou ter que botar o meu polegar com a velocidade vertical para baixo, eu vou ter que fazer um tapa com a face da mão para aquele lado que eu estou vendo ali, que é o lado direito. Isso vai dar um campo magnético saindo. E lá na 3, tu vai ter uma entrada para cima e um desvio para a direita. E quando tu fizer a entrada para cima e o desvio para a direita, tu de novo vai ver que o campo magnético vai dar entrando no plano da folha. Então é bem importante que tu fique atento em relação ao formato em que isso foi feito. Galera, é essa questão 18 que eu citei ali antes, que muita gente não curtiu. Mas é lei de Lenz direto, e é muito importante o aluno ter tido boas aulas de lei de Lenz. Isso é chave. A lei de Lenz tem o carinhoso e válido apelido de lei dos contras, porque a causa da corrente induzida e o efeito de uma corrente induzida sempre estão em oposição. Lembrando que a causa da corrente induzida é uma variação de fluxo, que pode ser por campo, área e ângulo. Mas a lei de Lenz ela tem várias leituras em cada situação. E na situação de um ímã aproximando ou afastando de uma espira ou de uma bobina fechadas, uma boa leitura é quando o ímã aproxima, a peça, a bobina ou solenoide afastam. Quando o ímã afasta, a peça, a bobina ou solenoide aproximam. E é isso que eu vou usar aqui. Ele está dizendo que aquele polo sul lá em cima se aproxima da bobina. E o amperímetro, obviamente, mede uma passagem de corrente. Ele quer saber em quais dos 3 casos que a gente vai ter a mesma corrente detectada lá em cima. O que eu vou fazer? Ver a polaridade que eu formei lá na bobina. Se o ímã aproxima, a bobina afasta. E se tem um sul aproximando para a bobina afastar, eu estou formando um sul na direita e um norte na esquerda. Anota isso lá. Toda situação em que eu formar um sul na direita e um norte na esquerda me dá uma corrente de mesmo sentido da figura proposta na questão. Veja aqui na figura de número 1, a gente tem um norte e tem a bobina aproximando do norte. A bobina aproxima, o ímã afasta. Para isso acontecer, eu estou formando um norte na esquerda e um sul na direita. A mesma coisa que eu formei lá em cima. Então a 1 está me dando a mesma corrente. Agora, na figura de número 2, a gente tem a bobina parada e o ímã virado com o norte para a bobina e o ímã está afastando. Se o ímã afasta, a bobina aproxima. E se tem um norte ali na direita, para a bobina aproximar, eu formei um sul ali na direita dela e um norte lá na esquerda. A mesma coisa que no desenho de cima e no desenho de número 1. Então, até agora, a 1 e a 2 estão matando a charada. Terceira, a gente tem o ímã parado. E veja que o ímã da terceira figura tem o sul ali voltado para a direita. E a minha bobina aproxima. Se a bobina aproxima,
O ímã afasta. Para afastar, tu está formando um sul na esquerda da bobina e um norte na direita, o contrário de todas as outras. É na lei de Lenz, nesse pensamento de aproxima e afasta, que eu consigo resolver minha questão. Bem, pessoal, agora a gente vai entrar um pouco na parte de ondulatória na prova. E essa questão de número 19 vai nos dizer o seguinte: um feixe de luz monocromática, é muito importante o feixe de luz ser monocromático para que quando ele refrate ele não sofra uma dispersão. Por isso que geralmente ele sempre fala, quando ele não deseja a dispersão, que o feixe é monocromático. Ele se propaga de um meio transparente com índice de refração N1 e incide na interface, na divisão de um outro meio de índice de refração também transparente, N2. Θ1 e θ2 são os ângulos de incidência e refração. Então, uma refração com desvio que está rolando aí, tá? Olha, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na ordem que elas aparecem. Haverá reflexão total se, bom, superconteudista. Quando que tem reflexão total? Quando a luz se propaga do meio de mais índice de refração para o meio de menos índice de refração. Bah, mas Alex, eu vou ter que decorar isso. Mais ou menos, é mais interessante tu saber. Por exemplo, tem reflexão total quando tu está dentro da piscina e olha para fora ou quando tu está fora da piscina e olha para dentro? Porque quando eu estou fora da piscina e olho para dentro, eu sempre enxergo no fundo. Mas se eu estou dentro da água e olho para cima e abro o olho, eu canso de ver um espelhão em cima e não consigo ver o que tem na rua. Opa! Reflexão total da luz. A luz, então, está indo do meio mais refringente que a água para o meio menos refringente que é o ar. É uma boa maneira de entender, de saber, sem decorar. Vai por mim que isso é importante, hein? Então, galera, vai ter reflexão total se eu tiver o índice de refração 1 maior que 2. Eu já estou limitado em Dinamarca e Equador, o que não adianta muito, porque isso me deixa nas alternativas N2 sobre N1, N1 sobre N2, né, o seno maior ou menor do que esses caras aí. Mas para eu ter uma reflexão total, eu vou na lei de Snell. Quando é que eu tenho o ângulo limite? Quando o raio refratado deita em cima da separação dos meios, quando θ2 assume valor de 90 e seno de 90 é 1. Então eu consigo concluir que aquele seno de θ1 é igual à divisão de N2 por N1. E para eu ter reflexão total, o meu ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Então aquele seno de θ1 tem que ser maior do que N2 sobre N1. Uma boa questão de ótica. Bom, a URGS então conseguiu ali depois de um tempo cobrar miopia e cobrar também do sujeito uma hipermetropia. Galera, super direto, a gente até riu muito quando caiu isso aí na prova. Estava na frente da escola, lá com o pessoal do Alex Mosman TV, fazendo umas reportagens, e a galera saía, caiu a do míope no zoológico, que é aquela piada mais infame do mundo, né? Por que o míope não vai no zoológico? Porque usa lente divergente e não de ver bichos, né? Então a galera lembrou dessa piada infame e devido à piada infame teve cara que acertou a questão. Bom, mas analisando a questão, tu tem ali na figura 1 uma situação onde a imagem está se formando antes da retina. Esse cara tem o mesmo problema que eu, tá? Esse cara é míope. Ele precisa usar uma lente divergente, por quê? Não tem nada a ver com zoológico, tá? Porque eu preciso fazer aquele raio de luz antes de entrar na lente dele, que é o cristalino, divergir, abrir. Porque se ele entrar abrindo no cristalino defeituoso, ele vai fechar mais longe, vai fechar em cima da retina. E aí é o grau do meu óculos, a dioptria dele, que é o inverso do foco. Já ali embaixo, eu tenho a imagem formando depois da retina, então eu tenho uma situação de hipermetropia. E eu corrijo com uma lente convergente, por quê? Porque eu tenho que fazer o raio de luz fechar antes de entrar no meu cristalino, na minha lente, na lentezinha do meu olho. Porque se ele fecha antes, eu consigo formar aquela imagem antes da retina, eu vou corrigir o defeito. E galera, qualquer aluno que vai estudar ótica para a prova, velho, URGS, ENEM, qualquer vestibular, tem que estudar defeitos de visão. E a questão aqui, velhão, foi direta e não teve nada de pega-ratão, essa questão para acertar. Gente, avançando mais na ondulatória, questão super direta também. Ela fala de um radar.
não é do controlador eletrônico que tem nas cidades ou nas estradas, aquele fixo que tem a faixinha sensor na pista, que ali ele vai pegar por velocidade do carro na passagem entre a roda da frente e a de trás, tá? Aqui é outra situação. Aqui é aquele que a polícia rodoviária coloca um tripézinho na beira da estrada, ou que o pessoal das companhias de trânsito, ou a polícia rodoviária, fica com uma pistolinha mirando o carro. Ela funciona com Doppler. Ele envia uma micro-onda que é refletida pelo carro, e o carro é a fonte da onda refletida, que é recebida de volta pelo radar. Como o carro está em movimento, tem um movimento relativo entre a fonte e o emissor, o radar capta uma frequência aparente diferente daquela que é a real que ele emitiu. E pela diferença, pelos valores de frequência real da micro-onda e da aparente, ele determina o valor da velocidade com que o carro vem se aproximando. Efeito Doppler. A questão é simples, mas é uma boa questão, e a questão assim tem que estar numa prova. Ela tem que compor o conjunto de questões da prova. É uma boa questão. Bom, na minha opinião, a questão 22, ela passou um pouco acima do limite do ensino médio. Eu acho que ele não precisaria ter cobrado uma experiência de Young nesse nível. Ele já cobrou outras vezes, cobrando franjas de interferência, fatores que influenciavam na distância entre as franjas, né? Eu brinco muito com os alunos, né? Não tem como esquecer da experiência de Young, basta olhar para mim, ó, franjas de interferência, viu só? Impossível esquecer. Galera, ele, na minha opinião, ele rateou nesse desenho. Quando ele cobrou o distanciamento, trabalhou com ângulo, tem livros de ensino médio, como o livro do Gaspar, que é um livro excelente, que trabalham isso. Mas, cara, a realidade das escolas hoje olha, raramente o aluno vai ter contato com isso. Então, eu acho que ele passou um pouquinho do que ele deveria cobrar. Não é tão complicado assim de fazer, eu só estou dando uma pequena crítica, assim, em relação a ele ter fugido um pouquinho da realidade do ensino médio. Vamos dar uma olhada nela. A figura 1 representa, então, como eu te disse, a experiência de Young. O Young trabalhou com duas fontes de luz coerentes, né? Então duas fendas difratando a luz, coerentes em fase, e conseguiu projetar naquele anteparo uma figura de intensidade luminosa variável, né? Uma interferência construtiva quando tinha luz e destrutiva quando tinha penumbra. Porém, o problema, na minha opinião, e aí é que ele não deveria ter atacado, vem na figura 2. A figura 2 abaixo, que representa dois raios de luz que atingem o anteparo no ponto P, o ponto P que está marcado abaixo do ponto O, bem aqui, ó, tá? A onda oriunda do orifício F1 percorre uma distância maior do que aquela oriunda do F2 e a diferença de distância entre elas é ΔL. E a gente trabalha muito isso também, a interferência do som. Quando a gente trabalha duas fontes sonoras e o ouvinte mudando de posição em relação a elas e captando interferências construtivas lá na acústica, um som mais forte, e destrutivas, um som mais fraco. Dá para fazer um paralelo um pouco em relação a isso, tá? Bom, ele quer que tu preencha as lacunas, né? Então ele quer que tu diga o seguinte: se no ponto P há uma franja escura, a diferença ΔL deve ser um número o Q de comprimento de onda. Olha, se a gente tem uma franja escura aparecendo, a gente tem que ter um número semi-inteiro, porque ela é uma interferência destrutiva. Se desse o número inteiro, seria construtiva. Ele segue. No ponto central O, forma-se uma franja. Gente, no ponto central é o máximo central. Sempre uma franja clara, uma interferência construtiva. Decorrente, acabei de dizer, de interferência construtiva. Então, acho que ele deu uma rateadinha, saiu um pouquinho da realidade da escola. Mas, de qualquer forma, E de Espanha na questão 22. Bom, gente, estamos chegando no final da prova, vamos nas questões de moderna. E aqui ele começou com uma coisa que eu sempre digo para meus alunos: galera, lê as naturezas das forças. Tanto que nos nossos materiais, em 2 momentos, os alunos leem isso. Galera, olha só, ele quer que tu identifique em relação a ser as quatro naturezas de força: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e fraca. Vamos começar com a mais fácil, né? As marés. As marés são forças de atração gravitacional. Então, no momento que eu sei que a maré é gravitacional, eu sei que a 1 está vinculada com a C. E a 1 vinculada com a C já elimina Dinamarca e elimina Espanha. Outra fácil da gente conseguir
ter uma certa noção ali, vai ser a minha 2, a força eletromagnética. A força eletromagnética é uma força que é a elétrica entre o núcleo e o elétron na eletrosfera. Então eu já sei que a 2 está vinculada com a D. E se a 2 está vinculada com a D, a gente já está se limitando então a Brasil e Canadá. Se eu tiver que chutar, eu estou chutando em 50%. Mas vamos tentar não chutar. Está sobrando a nuclear forte e a nuclear fraca. Gente, a nuclear forte é uma força que vai existir lá no núcleo atômico. Então eu vou vincular ela à coesão do núcleo. E a nuclear fraca, mais em nível de partículas mesmo, e aí eu estou falando dos decaimentos beta. Então, super importante ter um conhecimento sobre a natureza das forças. Bom, a questão 24, ela fala para vocês ali de um núcleo de urânio 238, absorvendo um nêutron, vai formar um núcleo de urânio 239, meia-vida 24 minutos. O que interessa é que isso aí é o cenário, né? O que ele vai dizer agora são as emissões que acontecem. E aí vem um detalhe muito importante, tá? Quem sacou bem física moderna, radioatividade, sabe. Emissão beta não mexe com a massa do átomo. Porque quem é lançado para fora, seja beta mais, seja beta menos, são partículas de massa desprezível. E como nas duas emissões a massa não mudou, na primeira lacuna eu tenho 239 mantendo 239, na segunda lacuna 239 mantendo 239, eu sei que eu fiz duas emissões beta e a certa é Dinamarca. Olha que essa questão, tá? Para quem saca um pouquinho de radioatividade, bem direta. E aí vem o encerramento da prova, onde ele coloca uma das questões mais diretas, né, da história da moderna. Porque ele está falando em relatividade de comprimento e de espaço, gente. E relatividade é o próprio nome que está escrito na letra A, relatividade. Não é termodinâmica, ele não está trabalhando com gás, ele não está trabalhando com mecânica newtoniana, com força, com teoria atômica de Bohr, com nível de energia, e nem com mecânica quântica, falando, por exemplo, de energia cinética em momento linear. Ele está falando de relatividade, então é letra A de Alemanha. Então essa questão da URGS, gente, a prova da URGS, a prova de 2018, ela deixou muito clara uma coisa. Por que deu uma oscilada de média e desvio padrão de a pontuação da prova, cara, diminuiu bastante em relação aos anos anteriores, tá? Para te ter ideia, 20 acertos em relação a 2017, 16, 2015, deu quase 70 pontos a menos. Sempre que a prova, vou usar um termo, não me interpreta mal, nivela por baixo, ou seja, ela botou muitas questões que o cara com um número, assim, com uma quantidade mínima de estudo ele acertava. Ele mexe no desvio, mexe na média e leva a esse histograma, que não é aquele histograma que permite alta pontuação. Para o cara que não precisa acertar muito para passar, felicidade total. Para o cara de uma medicina, de um direito, que tem que pontuar bastante, isso é um problema seríssimo. E galera, só chamando a atenção, quase todas as provas do vestibular da URGS de 2018 tiveram a mesma tendência da prova de física. Por isso que a diferença de classificação dos pontos na classificação dos candidatos, quem foi pesquisar isso no Google achou e viu, se apavorou. A diferença deu assim, ó, entre, cara, o último classificado é 40, lá no 140 chegava a ter 20, 25 pontos de diferença só. Então sempre que a prova ela trabalha dessa maneira, ela deixa os candidatos muito próximos um do outro. Isso é muito perigoso. Então a gente espera que a URGS dê uma trabalhada. Eu não quero que a URGS faça a prova difícil, eu quero só que ela dê uma trabalhadinha para que ele dê mais pontos, né? Separe mais essa pontuação dos candidatos. A gente espera que tenha aproveitado bem essa resolução e te aguardamos na próxima. Forte abraço, tchau, tchau.